Comentar com vocês a respeito de algo que eu tenho passado assim. Às vezes eu vou pra minha cidade, às vezes eu vou dar uma volta, sabe? E, cara, eu analiso as pessoas, o comportamento, e tá cada vez mais estranho, sabe? Ah, quanto mais você chega nesse nível de percepção, de lucidez, de como você começa a perceber a manipulação, as engrenagens que funcionam nesse mundo, mais você se desconecta dele. Você vê como que as pessoas estão cada vez mais perdidas, essa geração de jovens, de pessoas conectadas nas redes sociais. E no fundo, as pessoas estão cada vez mais infelizes. Eu vi uma reportagem falando que o aumento de ansiedade e depressão no Brasil e no mundo inteiro aumentou drasticamente. A gente está vendo essa questão da política, esses escândalos dentro das igrejas, os relacionamentos modernos, a guerra entre homem e mulher. E a gente percebe que existe essa grande mudança, entendeu? Que muitas pessoas ainda elas querem ainda viver num mundo, assim, num mundo de ilusão, baseada no ego, no narcisismo, não querem mudança. Pessoas que, tipo assim, elas culpam os outros, jogam a responsabilidade em terceiros, mas elas não tomam uma atitude para mudar o próprio comportamento, as escolhas de vida delas. E a gente vê também essa geração Z é uma geração que já está vindo mais esperta, na minha opinião. Por mais que muita gente critica, por mais que muita gente fala que é geração preguiçosa, que não quer saber de nada com nada, mas eu não concordo. Eu vejo que é uma geração que já vê as coisas com mais clareza. Elas já não querem mais qualquer relacionamento, elas já não querem mais qualquer trabalho instável, trabalho que não dê uma qualidade de vida melhor para elas, sabe? Porque a gente sabe que cada vez mais a inflação, a economia, tudo está cada vez mais difícil de conquistar alguma coisa. Questão de bebida, essas coisas, sabe? Uma geração mais conservadora também. Mas a sociedade ela está colapsando. O sistema está acelerando a agenda cada vez mais, fazer o máximo que puderem para manipular as massas, manipular as pessoas, trazer uma falsa solução, uma falsa paz, né? Quando a gente lê Apocalipse, a gente vê sobre isso, sobre o falso Messias, porque o objetivo do falso Messias é exatamente isso: estabelecer a paz mundial, né? Usar o medo, o desamparo das massas, das pessoas, para ainda confiarem no sistema que achar que vai resolver alguma coisa na vida delas, mas não vai. E quanto mais você busca isso, mais você busca a natureza, mais você busca sentido na vida, questionamento a Deus, sabe, o porquê das coisas, o porquê eu estou aqui, qual é a minha missão, né? Que eu acredito que é muito mais além do que conquistar qualquer coisa material, qualquer relacionamento, qualquer físico. E a gente vê que eu gravei um shorts falando sobre quem não acordou não acorda mais, porque eu vejo que tem muita gente dentro do meio cristão, e eu falo principalmente do meio cristão, que ainda finge que a volta de Jesus está muito longe, que os sinais não estão acontecendo. Sabe aquela pessoa que fala que acredita em Deus, busca Deus, mas ela vive como se a vinda dele fosse demorar muito, né? Mas é um tempo de mudança, porque é uma esperança. O Apocalipse ele não é um medo, não é o fim do mundo, é um fim de um sistema, fim de uma sociedade, de algo que criaram para nós que já não sustenta mais, que não é só isso. Não é só viver desse jeito. A nossa criação, o nosso propósito é muito maior que tudo isso. E quando você chega nesse nível de consciência, de estado de consciência, parece que todo aquele peso, cargo negativo, responsabilidades, sabe, aquela sensação de estar sempre no estado de alerta, você é arrancado de você, sabe, é tirado de você. Os relacionamentos modernos, por muito tempo, porque os relacionamentos de hoje em dia, eles funcionam nessa questão mais do status, da performance, sabe? As pessoas, elas não amam a pessoa, ela quer algo que ela ofereça.
As pessoas elas não conseguem colocar na mente delas o que a pessoa está oferecendo é consequência. Eu não falo de você aceitar qualquer pessoa, aceitar uma pessoa que não quer nada com nada, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando que você tem que colocar os princípios, a essência, a personalidade, o propósito acima disso, acima desses recursos, acima dessas vantagens que você quer tirar, por exemplo. É disso que eu penso e eu falo. E hoje eu vejo, cara, que as pessoas, elas falam na cara dura, sabe? Como se um outro ser humano fosse uma espécie de bônus, mercadoria para ela. E quanto mais você vive assim, quanto mais você está tentando performar, quanto mais você busca validação, mais vazio e mais perdido você se sente. Mas quando você começa, cara, buscar profundidade, conexões verdadeiras, você é outro nível, é outra coisa, é difícil sim. Você vai perder muita gente, vai ter um número bem menor, mas é muito melhor viver do que viver numa mentira, do que viver iludido. Eu não consigo achar uma coisa dessa normal, sabe? Eu vejo vários vídeos, vejo as pessoas falando, mas eu não acho normal uma parada dessa, pessoal. Cara, só querer tirar vantagem, mano. As pessoas só querem tirar vantagem, sabe? Você não precisa virar um mundo de ponta cabeça por outra pessoa. Não, não é isso, mas, pô, respeita. Trate as pessoas com mais empatia, sabe? Seja uma pessoa melhor para você ter coisas melhores na sua vida. E você percebe como que o sistema, como que o comportamento é tão patético, tão esquisito. E aquilo ali tá acabando com a saúde mental das pessoas, deixando elas cada vez mais vazias, perdidas, superficiais, sabe? E mesmo assim, cara, as pessoas elas não querem dar o braço a torcer. E eu sempre valorizei conexões verdadeiras, cara. Eu nunca consegui sustentar algo raso, sabe? Pra mim não faz nenhum sentido. E às vezes isso é bastante cansativo, sabia? E esse período que a gente vive, como muitos vivem como se nada, tipo, as pessoas vivem ainda no piloto automático, na ignorância, brigando por política, por movimentos ideológicos, que no final de tudo é tudo em vão, sabe? É cada um por si, a evolução individual, a salvação individual, o despertar da consciência individual. E quanto antes você entender isso, quanto antes você sair das massas, quanto você ainda sair desse pensamento egoísta que as pessoas têm, que divide, a gente somos todos um, todos nós estamos conectados, né? Se realmente as pessoas entendessem isso, o mundo seria um lugar melhor, né? Mas eu acredito que ainda vai ter muitas pessoas que ainda vão poder abrir, porque chega aquele momento crítico que você já não aguenta mais sustentar o velho, você não aguenta mais sustentar as máscaras, você não aguenta mais sustentar aquilo que não pareça verdadeiro para você. Então você começa a buscar algo mais profundo, né, algo que faça sentido para você e que você realmente se conecte, além desse mundo, além da Matrix. E é isso. A mudança começa a partir daí. E é isso que eu queria conversar com vocês. Se inscreva no canal, compartilhe. Até a próxima. Fiquem com Deus.